Fala, humanidade! Como é que vocês estão? Olha eu por aqui. Estamos, porque tem mais gente comigo. Mas eu estou numa ocasião super diferente, ocasião inclusive especial. Tô animadaço para trocar uma ideia a respeito de... Bom, vocês estão vendo aí o título, né? O título do episódio. Como é ser PICE, TDAH e neurodivergente. A gente, basicamente... Bom, eu vou deixar, na verdade, o meu colega Euseário falar mais a respeito disso. Para você que não me conhece, que talvez tenha chegado a esse episódio por meio da nossa convidada ou por meio do meu co-host aqui, o meu colega, eu sou o Ebert, sou psicólogo clínico, também trabalho como mentor e ajudo pessoas com a procrastinação em algumas específicas áreas da vida, como, por exemplo, estudos e organização pessoal. Hoje a gente está aqui, humanidade, para falar sobre esse assunto que eu acabei de mencionar, como é ser PICE, TDAH e neurodivergente. E agora eu quero passar a bola para o meu colega Euseário, que eu já estou dando spoiler de quem é. Na verdade, você já está vendo tudo aí, né? Não tem muito spoiler. Para ele apresentar um pouco mais da nossa ideia e aí sim a gente chegar na cereja do bolo, que é a nossa entrevistada. Vai lá, Euzinho. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Euseário, né? Como o Ebert está comentando. É um nome um pouco incomum, de fato. Eu sou psicólogo e também sou neuropsicólogo, né? Trabalho junto com o Ebert, tentando ajudar pessoas a lidar com algumas questões da neurodivergência, né? Então, disfunções executivas, a procrastinação, uma falta de organização, regulação emocional, né? E, enfim, trabalho majoritariamente na clínica, né? E, enfim, somos 3 amigos aqui e tem um esquema de pirâmide bem legal aqui. Fala então, pra eles da pirâmide. Lógico, né? A nossa convidada, que logo estará também como uma co-host, né, no futuro, a gente conversou um pouquinho e a gente ficou, poxa, a Jéssica, né, já foi minha terapeuta, né? E durante a terapia a gente tinha uma conversa diferente. A gente falou, poxa, caramba, eu gostaria muito de tomar um café com você depois que a gente finalizar todo esse processo. Acho que foi de todo paciente, exato. Da terapeuta. Eu acho que foi mais de 2 anos de terapia, assim, foi muito tempo de terapia. E aí, quando finalmente fui liberado, aí a Jéssica falou, olha, já cometa suas loucuras fora daqui agora você vai em outro lugar. E aí a gente, depois de uns 12 meses mais ou menos, a gente se encontrou em situações da vida e a gente não se largou mais. E a Jéssica também me apresentou nosso querido Ebert, falou, olha o esquema de pirâmide, eu tô falando para você. Ela apresenta para mim o Ebert e fala, olha, o Ebert pode te ajudar com essas questões de estudo, né? Uma questão ali de organização. E aí comecei a conversar com o Ebert também começou, a gente teve um entrosamento legal, né? A gente fez uma amizade e aí ele me convidou para trabalhar na equipe dele. Falou, olha, Eusário, temos uma vaga aqui, você quer começar a trabalhar? Gostei de ti e tal. Eu falei, opa, eu gostei do jeito que você pensa, estrutura as coisas. Aí eu, claro, né? Aí eu falei, depois de um tempo, falei, bicho, eu poderia, né? Te avaliar, né? Fazer uma avaliação neuropsicológica em você, né? E detalhes, né? Que o Ebert era terapeuta da Jéssica nesse período, né? Então, olha a pirâmide, não foi algo fácil, né? Ninguém morre de fome na psicologia. E aí... Vai todo mundo se atendendo, se organizar, todo mundo tem trabalho. O dinheiro vai passando nas mãos. Exatamente. E aí, né, acontece a mesma coisa, depois de um tempo, né, o Ebert fala, olha, você já diminuiu muito sua loucura, vai aumentar um pouco, né, e depois você volta. E eles voltaram em contato, eu fiz avaliação no Ebert também, a gente começou a trabalhar, e dentro dessa pergunta, dessas questões, a gente percebeu, poxa, temos muitas coisas em comum, a gente tem uma fluidez na conversa muito boa, e temos umas loucuras parecidas também, né? E um senso diferente, assim, de querer fazer algo para o mundo também, né? Independente se vamos ter ou não vamos ter algum retorno, mas um senso de querer produzir e, enfim, desenvolver algo para outros neurodivergentes e para outras pessoas que sofrem como todo mundo aqui na mesa sofre, né? Então, a gente tem sofrimentos bem parecidos, entendimentos humanos bem parecidos, e falamos, opa, por que não? A gente fazer um podcast com 3 pessoas em vez de 2 pessoas, assim como host e co-hosts, né? Aqui na nossa cidade, que é Feira de Santana, e falamos, opa, o início vai ser o seguinte, então, todo mundo vai se apresentar um pouco.
e decidimos em conjunto que o melhor seria a Jéssica, né? Ela foi quem uniu todo mundo. Ela é quem une também muitas pessoas o tempo Nossa inteiro. entrevistada de hoje. E a nossa entrevistada de hoje. E eu gostaria, por favor, Vai lá, Jéssica, se apresenta um pouco pra gente. Bom, né? Como vocês já se anteciparam, meu nome é Jéssica, sou psicóloga e neuropsicóloga. Hoje eu atuo principalmente na área de avaliação e reabilitação neuropsicológica, atuo na clínica também. Mas eu acho que para ficar o podcast assim mais, né, já entrando um pouco no tema, eu sou uma mulher, tenho TDAH e não fui diagnosticada na infância, não fui tratada. E isso, né, gerou muitas coisas. E na minha avaliação também, que foi o Ezar que fez a minha avaliação neuropsicológica, Olha o giro voltando. a gente acabou descobrindo também algumas coisas que acabaram mudando a minha forma de ver o mundo, de ver a mim mesma. E acho que eu vou guardar isso aí para as perguntas, né? Que a gente vai conversar bastante sobre isso, né? Massa. Como a avaliação mudou a minha forma de ver a mim mesma e de ver o mundo e funcionar um pouco melhor também Massa. em algumas coisas e aceitar também as minhas maluquices. Então, humanidade, a gente está num projeto de, pelo menos inicialmente, fazermos entrevistas entre nós. Ou seja, a gente pensou na Jess para trazer essa super temática. A Jess topou de ser a primeira, porque existem muitos melindres, né, muitos detalhes, um detalhinho ali na condição do TDAH, da neurodivergência como um todo, e você vai entender por que a gente está dizendo TDAH e neurodivergência, embora o TDAH já seja neurodivergência, né, então o título não está redundante, a gente vai falar mais um pouco a respeito. E você que vai decidir se esse formato ele é bacana, se dá bom, se dá liga. Então deixa comentário aqui embaixo dizendo: adorei o formato, adorei a proposta, gostei. O seu incentivo, o seu comentário ajuda a gente não só a fazer mais do mesmo, como também a mudar, se for o caso, certo? E aí eu queria saber se o meu co-host, o senhor Elzeário, tem uma pergunta inicial, ou se eu posso fazer a minha, Elzinho, para a nossa convidada, para nossa entrevistada. Meu caro, eu tenho uma sim. Manda lá. Eu gostaria de saber, senhora Jéssica, como foi você ter esse diagnóstico, você receber ele pela Que foi primeira tardio, vez, né? inclusive, Foi né? tardio. Então, eu imagino que havia muitos sofrimentos inexplicados ali, uma necessidade também, né, de você tentar fazer parte da sociedade de maneira típica. E, poxa, você percebeu que não vai ser possível isso, não só agora, mas nunca, né? E eu quero saber como foi receber esse diagnóstico, como foi entender essa sua situação. Bom, eu conheci o TDAH, né? Porque né, na infância, na adolescência, ninguém nunca nem tinha ouvido falar sobre isso, né? A galera da minha... Era só lerdo e tal, então... Era... Isso. Desorganizado, né? Bagunceiro. O meu chefe estava fazendo a avaliação do filho dele. E aí, toda vez que eu conversava alguma coisa no trabalho, ele olhava pra minha cara e dizia: tu tem esse negócio. E aí, eu nem estudava psicologia ainda e tal. Mas eu guardei aquilo ali. Eu digo: rapaz, de fato, eu sou esquisita mesmo. Essa noção eu já tinha, de que eu era estranha. E que não cabia na caixinha ali. Não. Como é que todo mundo faz e eu não faço? É muito, muito estranho isso pra mim. Como é que eu vejo isso e as outras pessoas não veem? Enfim. Sim. Cresci assim, me sentindo um peixinho fora d'água mesmo. E aí fui para a faculdade também, vi um pouco de neuropsicologia, mas também tudo muito, muito solto, assim, não tinha um estudo sobre neurodivergência. Mas, né, fiz os testes de atenção, fiz os testes de avaliação nas disciplinas, né, de avaliação psicológica. Foi tudo muito bem, tava tudo médio superior e tal. Falei, então eu não tenho esse negócio. Se minha atenção no teste tá ok, quer dizer que eu não tenho esse treco de TDAH. TDAH deve ser isso, né? Sim. Déficit de atenção. Então, se minha atenção tá ok no teste, não tenho, né? Então, eu pensei assim. Sim. Mas aí... né, foi passando, né, veio a maternidade e tal, e eu já comecei a estudar um pouco mais sobre isso. Falei, rapaz, eu tenho esse negócio, não é possível, não. E aí eu fiz a avaliação com uma psiquiatra, né, ela confirmou o diagnóstico, passou a medicação, mas eu ainda não tinha feito a avaliação neuropsicológica, porque o TDAH, ele não respondia todas as minhas perguntas, né, ele não explicava completamente o meu funcionamento. Olha que interessante. Suas dificuldades, né? Algumas dificuldades ele explicava, mas, por exemplo, ele não explicava como eu conseguia ser funcional, como eu conseguia ter um desempenho muito bom em algumas coisas, que ele deveria me atrapalhar também nessas coisas. Sim, não encaixava, né? Não encaixava direito. Mas aí eu comecei o tratamento farmacológico, né? Comecei a tomar medicação, né? Já fazia terapia há um tempo e
tentava me organizar ali, né? Rotina, agenda, para Sim. conseguir ver o tempo, para conseguir não esquecer de compromissos. Aham. E aí eu fiz a avaliação neuropsicológica, né? Sim. E aí eu lembro que a criatura que me avaliou dizia, e se não der TDAH no final, você vai ter que dizer o que é que eu tenho, porque certa eu não sou, normal eu não sou. Então você vai me dizer o nome do que é que eu tenho aí, Sim. se não for TDAH. Mas é obviamente que se confirmou o TDAH, entre outras coisas. Sim. O diagnóstico, ele é libertador, né? Porque tem muita culpa envolvida, Uhum. né? Então a gente, Imagino. poxa, as pessoas não entendem, você não entende, né? Então, tipo assim, eu tinha um quarto absurdamente bagunçado. Ah. E eu dizia, hoje, eu, criança, adolescente, hoje eu vou arrumar o meu quarto. E aí começava a arrumar meu quarto, pegava um diário. Aí eu ia ler o que eu escrevi no diário, o dia acabava, o quarto continuava bagunçado e eu continuava com aquela meta de arrumar o quarto. Sim. Então, e assim, são coisas que, poxa, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho Isso que capacidade, pega, eu né? já fiz em algum momento, Isso que pega. mas eu simplesmente não faço, eu não consigo me organizar, eu não consigo ver, eu perco as coisas o tempo inteiro e tal. Por que que isso acontece? Cara, a chave tava aqui. Eu já cheguei em momentos de estresse, assim, tipo, de procurar a chave pra sair e tal, e não encontrar, e tá atrasada, de ficar tão desesperada de sentar e chorar, porque eu tinha Caramba. perdido a chave pela terceira vez Uhum. na hora de sair de casa. Uma frustração Sabe? consigo própria com a situação. Demais. E por erros bobos, né? Então, tipo, como é que essa pessoa consegue fazer tanta coisa e, tipo, tá se pegando por uma bobagem? Então, Olha o diagnóstico ajudou, né? Tanto pra me libertar um pouco dessas culpas, me ajudar a me conhecer e a criar estratégias também mais funcionais Massa. de como funcionar ali minimamente no Aham. ambiente. Eu tenho uma questão. Você vai perguntar? Eu ia fazer um comentário. Manda meu bala. querido. O Herbert sabe disso, né? A Jéssica sabe disso, mas quando vem alguma avaliação assim pra mim, tipo, olha, eu quero avaliar só o TDAH. Eu quero saber se tem o TDAH. Eu fico, gente, eu não tenho uma avaliação só pra avaliar o TDAH, né? Uhum. Você tem que avaliar o conjunto completo, você tem Funcionamento ali, o funcionamento cognitivo, né? Então, a pessoa, ela já veio com a cabeça, poxa, eu tenho um TDAH. Então, o que vai acontecer se você não tiver, né? É o primeiro passo, assim, para a pessoa pensar um pouquinho. E ainda mais o caso de Jéssica, que é muito curioso, porque ela tem um funcionamento global muito bom, né? Então, uma inteligência média ali, uma inteligência cognitiva muito boa. A gente chama de a inteligência fluida, né, dela. Então, ela funciona muito bem. Só que é isso que aparenta mais o TDAH, né? Então, uma pessoa com um funcionamento tão bom, como é que não consegue arrumar o quarto, né? Como é que ela se perde em organizações diárias e não tem uma perspectiva sobre o tempo, né? Então o tempo vai passando e essa pessoa ainda está lá procrastinando, tá parada, tá sem conseguir se movimentar, né? E uma executar. sensação de sofrimento grande também, né? É muito interessante casos como esse, a gente vai explorar um pouco mais. Mas Sim. enfim, por favor, meu amigo. Então, ouvindo a Jazz mencionar, eu tava lembrando aqui de experiências de psicoterapia, de mentoria também, né? Inclusive estivemos na psicoterapia, mas lembrando especialmente da coisa do diagnóstico tardio. Porque tem uma questão toda com funcionamento, que o Elza estava super destacando aqui, de executar, de fazer a coisa acontecer, aquilo que você já chegou à conclusão de por A mais B que precisa. Mas eu fico pensando muito, Jazz, não sei se você percebeu isso na sua experiência, como o diagnóstico tardio, ele também deixa suas marcas na autoestima, na ideia que a pessoa construiu a respeito dela própria. Porque uma coisa é você crescer sabendo que você funciona diferente, e inclusive em que termos. O meu controle inibitório é mais difícil por isso, a minha regulação emocional é mais desafiadora. Outra coisa é você estar aprendendo sobre o mundo, como é que o mundo funciona e as coisas deveriam funcionar, e olhar para você e perceber uma discrepância, e começar a responder com o que você tem de resposta. Então, talvez seja lerda mesmo, talvez eu seja bagunceira mesmo, são os nomes que o contexto à minha volta dá. E aí você cresce e percebe que tem nomes melhores, científicos, assertivos, não pejorativos, descritivos, né? Mas eu queria muito saber se isso foi realmente um ponto para você, se você percebeu que isso deixou algum tipo, que isso teve algum efeito na autoestima, na sua ideia de eu. Com certeza. Quando vem a avaliação com esse QI aqui, eu digo, não, sou burra, querido. Sempre tem fui. como, casa. Sai fora, que nada.
E, meu Deus, eu odiava a escola, né? Até hoje tem um ranço. Mas, assim, era um ambiente Entendo. muito insuportável para mim, por muitas coisas, né? Então, eu gostava de ler, eu gostava de literatura, eu gostava de história, de geografia, mas na parte de matemática sofria muito. E ainda assim, as disciplinas que eu gostava, tipo, o professor passava um livro, né? A gente precisava ler o livro e fazer algum determinado trabalho, mas eu não lembrava que dia era hoje, o dia do trabalho. Ai, tinha que ter trazido o livro hoje? Como assim? Então, eu acabava me ferrando também por conta disso. Entendi. Então, foi meio louco, assim, na hora que ele falou os resultados, eu digo, você calcula de novo esse negócio, que não tá certo, não, tá puxado isso aí. Então, Sim. Olha aí. eu duas coisas, né? Primeiro, a minha visão sobre mim mesma, né? Que eu me achava burra. E outra coisa é que eu tinha uma máxima que é assim, ó, se eu consigo fazer uma coisa, todo mundo consegue. Se eu faço, todo mundo faz. Todo mundo tem as mesmas capacidades. E ela conseguiu boas notas, não só em um teste, vamos dizer assim, né? Esse já é um ponto, Foi né? isso que mais apegou. Ó, essa daqui, poxa, olha o que tá dizendo esse daqui, Jéssica. Esse daí tá dizendo, mas esse deve estar errado. E esse. Aí você fala da avaliação, né, Nelzinha? A avaliação que vocês fizeram. Exatamente. Inclusive aqui já tem o spoiler, né? Que a gente estava mencionando por que tem neurodivergência. Porque além do TDAH, também foi identificadas as outras habilidades no caso da Jess. Isso, Certo? né? Então tem toda uma complexa mistura entre as dificuldades do TDAH e todas as dificuldades também, mas os potenciais das altas habilidades. Exato. E você viu lá o resultado, altas habilidades. Foi difícil de digerir. Até hoje, né? Ainda é? Eu dá travo nessa parte. Não vou mentir, porque é uma coisa muito... Tipo, quando eu olho meu passado, eu digo, rapaz, e os meninos todos brincando, queria ouvir pagode, não sei o quê. E eu fugia da escola e ia pra biblioteca municipal para o sarau de poesia, sabe? E aí eu não tinha com quem conversar, porque os meninos da minha idade não queriam conversar sobre poesia. Eles não queriam saber se... Robson, o que é que ele tava sentindo na hora que ele escreveu o pagode. Isso era a minha parada, entendeu? Eu olhava assim, velho, de onde esse cara tirou isso? Né? Quem é esse cara? Então eu ia lá pesquisar, eu O queria nível ver. das E aí eu perguntas. via pros parentes, né? Olha, eu ouvia essa música aqui. Deixa eu ler pra você essa música. E o povo olhava assim pra minha cara. Eu devia ser uma criança insuportável. Eu queria dizer, não, esse cara tava pensando nisso e tal, quando ele escreveu. E aí quando ele chegou, eu falei, rapaz, será? Ainda tenho minhas dúvidas, assim. De vez em quando eu digo, não, só pode ser, que não é possível que a cabeça de todo mundo é um inferno igual a minha. Mas, às vezes, eu digo, não é possível, não. Essas dificuldades que eu tenho, sai fora. Aí eu fiquei perturbando ele. A inteligência é superestimada, né? Ser inteligente não garante nada, Eu não, lembro de você viu? mencionar isso. Não, Algumas vezes, né? se o meu teste de altas habilidades fala da Jess, se o meu teste de altas habilidades, então inteligência não é isso tudo. Não serve é... pra nada. Não ajuda, não. Brincadeira, tá, gente? Ajuda. Eu acho muito interessante. Mas viés que é mais cria. uma coisa de sentimento, né? De sentir que... Bom, onde é que tava essa inteligência nas minhas provas de matemática? Sabe? Onde é que tava isso? Não... Tava escondido. Coisas, né? Mas é comum isso, Jéssica? Tipo, as mulheres quando... Olha eu aqui pegando ela, tá? É comum isso, as mulheres? Outra quando coisa que eu respondi a ele, né? por que você não aceita essas altas habilidades? Eu falei, então, estatisticamente, as mulheres têm dificuldade de aceitar a identificação de altas habilidades, né? E aí é uma coisa cultural mesmo, simbólica, né? Da nossa sociedade. Então, a gente já espera que a mulher cumpra as coisas, né? Então, Sim. não se atenta pra isso. Fora que a inteligência Tem toda também é razão. visto como algo que não é sexy, não é apetitoso. Quem já ouviu aqui falar que ou inteligente ou bonita, Super. né? Então isso é Super. uma coisa cultural. Super. Então muitas mulheres mascaram ali. Então eu deixei de falar de poesia, eu deixei de escrever, eu deixei de mostrar as minhas esquisitices, as minhas piadas, as minhas coisas, porque aquilo ali não era socialmente aceito. Eu era vista como uma pessoa exótica. Ninguém quer ser exótico, gente. É que nem você chega, ai, Herbert, como você é bonita, uma beleza exótica. Vai... É uma forma Né? diferente de chamar de feio. Não, você tá querendo chamar de feio. Ninguém quer ouvir isso. Então, eu não queria ser exótica. Eu queria ficar ali Esse que é um invisível. ponto, né? Só queria ter um lugarzinho em meio ao padrão. De Exato. se sentir encaixada, essa sensação de inadequação que talvez as pessoas nas neurodivergências supervivenciem. Né? Um pouco do que eu acompanho ali. Você mencionou uma coisa, eu não sei se o Elza quer fazer uma pergunta, Por favor. mas eu lembrei de um dado que me chocou quando eu descobri, Jess, de uma professora uruguaia, que à época estudava no Brasil. Eu não lembro o primeiro nome dela, mas o sobrenome é Pérez Bandeira. Se alguém tiver interessado
em saber mais a respeito, deixa um comentário aqui que eu vou e respondo o comentário diretamente com o link da pesquisa. Mas o ponto era, ela fez uma pesquisa com pessoas na Latinoamérica, América Latina como um todo, para pegar bastante dados assim. E o que ficou demonstrado é que, em geral, as mulheres, o lance dela é altas habilidades, né? Em geral, as mulheres são identificadas mais tarde do que os homens. Sim. A média das mulheres é a partir dos 30 anos, enquanto os homens tendem a ser até os 18, por exemplo. Se você olha no gráfico, a curva de identificação das mulheres até os 18 simplesmente quase não tem. É uma coisa extremamente rara, de fato. Eu acho que tem muito dessas questões sociais que você mencionou. Geralmente, as mulheres são identificadas assim. Você vai e leva o seu filho. Você percebe que o seu filho é inteligente. Aí você faz a avaliação dele. Aí, geralmente, o avaliador pergunta, você tem outros filhos? Cabe fazer uma avaliação. Muitas vezes a mulher tem aquele potencial, mas ela já está mascarando para ser aceita ali socialmente. Sim. Né? E é uma coisa que é muito comum, principalmente aqui no Brasil, e foram feitas também pesquisas, por exemplo, com mulheres que jogavam xadrez, né? E ver que a forma como a gente cria as meninas para o cuidado doméstico acaba criando um viés ali para que também elas não se apliquem em outras áreas, né? Que têm o potencial e que poderiam apresentar ganhos, né? Compatíveis, né? Sim. Em geral, não é uma coisa que é do gênero, sabe? Pois é, todo um potencial. E foram feitas pesquisas, não é uma coisa aleatória. Foram feitas pesquisas e viram que não tem a ver com o gênero. Tem a ver com a parte mesmo cultural, né? De demonstrar, enfim. E muitas mulheres, né, quando a gente esbarra na dupla excepcionalidade, são diagnosticadas como borderline, como bipolares, né? Por conta dessa hipersensibilidade que está ligada às altas habilidades, né? E aí, quando mistura com TDAH, dificuldade de regulação emocional, aí, meu filho, uma mistura... um prato cheio pro capeta. É um inferno. Você falou de dupla excepcionalidade, Jess, o que seria pra galera que tá em casa e de repente não conhece o termo? É quando a pessoa vem no combo, né? Combo, né? Ou autismo, né? E altas habilidades, ou TDAH e altas habilidades. Então, quando as altas habilidades são somadas, outra neurodivergência, a gente chama, né, de dupla excepcionalidade. Veio no combo. Premiado 2 vezes. E é interessante, Jéssica, quando a gente fala sobre isso, porque tem todo um estigma aí de superpoderes, né? Quando a gente fala de altas habilidades, quando a gente fala do TDAH. Mas, na verdade, essas pessoas são primariamente diagnosticadas como pessoas ansiosas, né? Então, coloca uma ansiedade generalizada, que aí já coloca remédio para ansiedade, né? Já fala, opa, essa pessoa ela não precisa de um psicoestimulante, né? E o interessante é que o psicoestimulante, ela ajuda essa pessoa a se regular, pessoal, mais do que o ansiolítico, né? Ela ajuda a pessoa a ter mais controle inibitório dela. Ela se desregula e fica ansiosa, não é simplesmente por conta das emoções, mas é por conta do contexto que ela está e as coisas estão lá perdidas. Então, quero que você fale disso também, Jéssica. Como é esses superpoderes que você adquiriu, né? Tô esperando chegar, né? Eu fiz até um vídeo de que se o TDAH é um superpoder, eu sou a vampira lá na fila da cura, no X-Men 3 lá, ela tá lá na fila da cura. Não quero esse superpoder não, pode ficar pra você, que eu tô fora. Né? Então, infelizmente, né? Não é um superpoder. Né? Essa dificuldade, por exemplo, né? Algumas pessoas que trabalham com criatividade, né, vão dizer que o fato ali, né, de ver muitos pensamentos e tal, isso vai ajudar, mas socialmente vai te ferrar, em outros contextos vai te ferrar, nem todo mundo vai ter, vai estar em um ambiente. E isso é bacana, isso eu acho que foi um fator protetor pra mim, porque quando eu vejo os meus amigos, é todo mundo esquisito que nem eu, né? Então, acabou que em algum momento eu me senti ali que, poxa, eu tenho a minha trumpe aqui. Pelo menos aqui nesse lugarzinho eu tô protegida, sabe? Eu posso falar o que vier à minha cabeça. Mas muitas pessoas não vão encontrar isso, né? Então, tipo, cara, se você é advogado, seu controle inibitório não tá legal, você pode fazer muita coisa, né? E a gente sabe que os índices TDAH, né, em relação a uso de drogas, né, a comportamento de risco no geral, a encarceramento também é muito alto, né? Pois gravidez na adolescência, DST, enfim. Sim. Então, não tem superpoder não, tá, gente? O ônus é muito superior a se existe algum bônus, né? Acho que o bônus vai existir quando você tem um ambiente ali que te proporciona expressar aquilo ali. É sobre o ambiente, né? então, né? Se você tiver um ambiente que não é punidor, um ambiente que, né, outras pessoas esquisitas que vão achar a sua ideia massa, que vão rir da sua piada, aí você vai funcionar
com menos sofrimento. Mas ainda assim você vai estar na fila de banco e você vai ter que aguardar, você vai ter que esperar a sua vez. Sim. E você vai ter dificuldade, né? Se você se desregula emocionalmente, você vai ter uma demora ali para você voltar para sua emoção de base. E aí nem todo mundo, na hora de se relacionar mesmo com outra pessoa, que a gente sempre pega aquela pessoa que tá no outro polo, né? Divergente da gente. Sim. Então, aí tem o embate, aí dificulta. Então, Eu acho interessante, Jess e Elsa, como o fator contextual, o contexto, o ambiente em torno da gente super determina esses sofrimentos que a gente vai vivenciar, ou pelo contrário, o quanto a gente vai conseguir se sentir adaptado, por assim dizer, né? É uma coisa que a gente super observa, tanto atender os neurotípicos, que seriam o padrão, por assim dizer, na curva de normalidade ali na estatística, quanto o neurodivergente. E eu acho que esse ponto do suporte, ele é super... Bom, para nós, trabalhando como psicólogos clínicos, que todos somos aqui, é super batido, mas para você aí de casa, de repente, é importante mencionar que a rede de apoio não é algo que a gente enfatiza tanto à toa. Independente do funcionamento daquele ser humano, isso vai ser um fator essencial, para não dizer, bom, essencial, fundamental, crucial. O ambiente é o superpoder, né? É você estar, né? Às vezes você Uou, teve uma família que não te acolheu, mas você pode encontrar ambientes, né, onde você vai conseguir se expressar, ser você mesmo, e não só pessoas que te tolerem, mas pessoas que te admirem pela sua esquisitice, Isso. porque essas pessoas existem. Sim. Outros neurodivergentes que acham que estão sozinhos no mundo, que acham que não tem lugar no mundo, Sim. mas são pessoas que estão em busca de conexão também. Então, Sim, a gente precisa... Né, e aí, a psicoterapia vai entrar em quebrar essa barreira, né? De você conseguir se colocar no mundo, se apresentar. Se mostrar, né? Para que você consiga agregar esses outros, né? A sua trumpe ali. Como eu digo, os esquisitos, meus amigos aqui. Meu bonde é de todo mundo. São os meus esquisitos, Exato. né? Não mexe com a minha galera. A ideia de pertencimento, né, Jéssica? Eu lembro, a gente saiu, né? Como vocês sabem, a Jéssica já foi minha psicóloga. E depois, né, a gente fez uma viagem juntas para um congresso em Brasília de neuropsicologia. E entrando no elevador, a Jéssica fez alguma besteira, assim, sabe? Empurrou com a sua errado. bengala. Fez alguma besteira, assim, empurrando empurrando a cadeira de roda, né? Baianos nos entenderão. E aí, beleza, né? Bateu em alguém, assim, alguma coisa. Eu falei, gente, não se preocupem que eu vou dar uma estrela para esse Uber, né? E ninguém riu. Foi uma sensação de enterro dentro do elevador, né? O pessoal ficou extremamente escabriado, né? Sem jeito, né? E essa ideia de pertencimento, porque a Jéssica riu bastante. Ela entendeu o que eu estava querendo transmitir ali na conversa, né? Mas, Jéssica, e quando não tem esse pertencimento? Ai, você tá lascado, meu filho. Porque tem um pouco disso, né? O pertencimento, ele pode ter ou pode não ter. Não tem muito que a gente possa fazer para mudar isso. O sujeito não vai se sentir pertencente. Como que é? É o que a gente fala do ambiente, né? Por que a gente fala de representatividade quando a gente fala de outras minorias? Né? Então, eu preciso me ver representado nos lugares. Né? Mas, por exemplo, hoje, né, com a internet, um celular, rede social, até pra gente ver artistas que dizem, não, eu tenho TDAH, né, e aí eu funcionei assim e tal. Por exemplo, a Tata Werneck, que fala que não toma medicação porque ela fica muito normal, e aí já tá todo mundo acostumado com a maluquice dela, né? Olha que legal, eu não vou me tratar porque eu preciso disso, é o meu potencial aqui se expressando, eu preciso não ter controle inibitório, eu preciso botar as maluquices da cabeça pra fora, porque é disso que eu faço a minha graça, o meu humor, o meu trabalho. Então, assim, poxa, ela não ia conseguir isso no escritório de contabilidade, né? Então, ela encontrou ali pessoas, né, que admiraram e que viram potencial ali naquilo que era visto como esquisito, não? Comumente. Sim. E aí ela conseguiu brilhar, ela conseguiu expressar o potencial que ela tem. Né? Então, muitas vezes, meu caro que está me ouvindo, às vezes você está se sentindo esquisito, você só está no grupo errado, seu bonde aí, ó, seu bonde não tá legal, entendeu? Vamos fazer mais amizade, vamos encontrar gente esquisita. E eu acho que é legal a internet. A internet né? É uma ponte para a gente dividir experiências, né? E encontrar mesmo a nossa galera. E
proporcionar esses momentos, sabe? Sim. Onde a gente vai se encontrar, vai falar das nossas dores, vai fazer as nossas piadas, onde só o nosso bonde vai entender. E aí depois a gente vai começar a tirar onda com a cara de gente normal. Porque é o que a gente faz. Sim, sim. É um movimento social nesse sentido também, que a gente pode observar, por exemplo, Jazz e Elze, olhando a luta por direitos de minorias, socialmente falando, né? Por exemplo, olhando para os negros na sociedade, olhando para as mulheres, como é importante se encontrar com seus pares, e toda uma cultura floresce disso, e essa cultura, inclusive, surge como... De repente, essas pessoas passam a ter orgulho da diferença. Exatamente. Orgulho da diferença. E Super muda importante. a sua visão de mundo, né? E é aquilo, tipo, aquele lugar me pertence. Eu tenho direito de dizer a minha piada no elevador. Sim. Eu tenho direito, eu posso expressar a minha esquisitice. Eu posso ter o meu senso de humor. Né? Eu vou ter meu amigo ali que vai ser meu apoio, né? Que é quem vai rir comigo, e as outras pessoas dane-se, né? Então, falando de minorias, né? Muitas vezes ocupar aquele espaço ali já é um ato de resistência. Sim. Né? Estar nos Resistir. ambientes. Pois né? é. E é uma luta, né? É difícil. Ô Jazz, eu queria mudar um pouco de assunto, porque você estava comentando algo em relação à escola que eu queria endereçar. Você falou sobre a escola ter sido bastante desafiadora, e a gente tava trocando ideia antes do episódio começar, né? O diretor aqui estava dizendo também de como foi a experiência dele na escola, e na verdade ele também, falando em pares, né? Tem aqui tem uma dupla aqui, né? Tem um negócio, né? Que a gente vai encontrando os esquisitos pelo caminho. A gente estava falando do tema do podcast, ele, opa, então é meu caso também, né? Altas habilidades e TDAH. E eu queria muito saber, inclusive, perguntando também pro Elzer, colocando você no balaio, se essa coisa toda da adequação à escola ou a não adequação à escola, que foi uma coisa, inclusive, que o diretor mencionou também, se isso tende a ser comum. De repente, já trazendo a sua perspectiva, que é o título do nosso podcast, de TDAH, neurodivergente e psicóloga. Você acha que existe, de fato, uma dificuldade para esse perfil de pessoas com o ambiente da escola, quero dizer, com a forma que a escola talvez... Bom, se for falar mal de escola, pode me chamar que eu pode botar meu nome na lista? Pode, tá? E não é de escola, não é de pessoas, não é de professores, mas é a instituição, é o modelo, né? A forma como a gente quer nivelar o aprendizado, todo mundo igual, todo mundo a mesma carteira, todo mundo mesmo a mesma atividade, todo mundo a mesma forma de avaliação. Sim. Isso tá tão ultrapassado, cara. Isso não faz o menor sentido. Até pro neurotípico também. Exato. Até pro neurotípico ele vai se expressar melhor em determinado tipo de avaliação. Ele tem uma memória que funciona de um jeito. Ele tem uma forma de funcionar que muitas vezes é tipo a cara... e era engraçado. Um exemplo. Uma vez, eu acho que eu era a 8ª série... A professora de geometria já tinha chamado os meus pais várias vezes, né? Pelas minhas dificuldades. E aí ela falou, tá bom, eu vou fazer um trabalho. E aí eu fiz o trabalho. E o trabalho era pra basicamente dar uma aula, né? Ensinar ali o assunto. Sim. E aí eu dei a aula muito bem. Eu fiz os cartazes com as fórmulas, com todos os objetos lá que eu não lembro, porque o meu cérebro... Graças a Deus, né? Colocou isso como inútil e apagou, porque vem trauma Não junto. Consolidou a memória. Não consolidou, não. Pra que guardar a fórmula de Bhaskara, o cacete? Enfim, aí eu fiz lá, dei a aula e tal. Ele, rapaz, fechou, que massa, não sei o quê. E aí fez a prova sobre o mesmo assunto e eu tirei 0. Olha só. Então, assim... Aí, quando eu fiz a avaliação, né, eu falei com minha mãe não dava pra ver, não, que eu é esquisita. Ela, não, tô falando assim, até que... Olhando agora, né, que já passou, de fato, né. Minha mãe, quando ele perguntava alguma coisa, dizia, não, ela é normal, só era meio lenta. Na entrevista Na da entrevista. Da neuroavaliação. Da família assim também. Todo mundo assim, É eu digo, normal. então, né, nada é roubado, tudo é herdado. Então, eu penso que essa questão, Elzinha, até se você quiser fazer um comentário da sua perspectiva em relação à escola, eu penso, Jess, conhecendo um pouco melhor de você, que, por exemplo, a sua veia artística, que talvez seja o caso do diretor também, que trabalha com criatividade, eu penso que isso seria super tolhido se a gente considerasse apenas o contexto da escola, porque você tem uma baita de uma veia artística, assim, de experimentar, de ter interesse por arte, até pela poesia que você mencionou ali, falando do seu exemplo na escola. E eu acho que esse acaba sendo um ponto de sofrimento também, de não poder expressar esse potencial, além de não se adequar naquilo que é esperado, não poder utilizar-se do potencial que você tem
que não é esperado, porque a escola não vai cobrar nem estimular isso de você. Quando eu faço as avaliações neuropsicológicas, que eu vejo algum paciente que tem uma habilidade ali com desenho, com literatura, enfim, qualquer habilidade artística, eu gosto de explicar assim, é como se você tivesse um braço, e em vez de utilizar esse braço, você colou ele no seu corpo, tá? Então, você vai fazer todos os movimentos com esse braço, você vai viver. Mas você está deixando de utilizar algo, né? Então, a escrita, para mim, sempre entrou como uma forma de regulação emocional. Então, eu escrevo desde muito pequena sobre o que eu vivia, sobre como eu me sentia, escrevia poesias e tal, que às vezes eu nem conseguia voltar a ler, porque era tudo tão triste, tão mórbido, principalmente na adolescência, né? Que o mundo acaba por qualquer coisa. Então, assim, tinha muitos textos nesse sentido. Se regulando mesmo. E aí eu fui, né, pegando esse braço e parei de utilizar. Então, entrei em colapso. Então, eu falo com os pacientes, olha, se você tem uma veia artística, não é opcional, é obrigatório, porque o seu corpo já entendeu aquilo ali como uma forma de você se regular, uma forma de você se afirmar, uma forma de você ver o mundo. Então, você precisa utilizar isso. Converse com o seu terapeuta, fale sobre isso e comece a utilizar isso a seu favor. Desbloqueie esse braço, que o mundo vai ficar mais leve, as suas atividades, o que você precisa fazer, vai funcionar muito melhor. Excelente metáfora. Acho que é bem por aí. Perfeito. E aí ela vai começar a encontrar outras pessoas na vida dela que usam os dois braços também, né? Exatamente. E aí a sensação de pertencimento pode ser diferente também. Perceba, por conta dos maskings, né? Por conta dos mascaramentos, dos comportamentos compensatórios que a gente faz para parecer o mais normal possível, isso faz com que tenhamos contatos também com pessoas normais. Quando a gente solta um pouco essas armaduras, né, para nos proteger, quando a gente vai tirando um pouco essas armaduras, a gente vai expressando quem realmente somos. E a gente pode encontrar pessoas mais próximas a isso. Exatamente. E respondendo, meu querido Herbert aqui, fiquei curioso. Cara, eu sou um pouquinho mais radical, porque se a gente vai pegar a análise do comportamento, e a gente vai pegar um pouco contingências, né, e contextos desse sujeito... Ele usou a carta Skinner. Pois é, a gente não deveria nem ter nota na escola, né, porque se a gente vai ver as contingências dessa pessoa, de onde ela vem, os repertórios que ela tem, como é que eu vou avaliar ela da mesma maneira que eu vou avaliar outra pessoa que tem outra contingência, né? Então, geral, essa pessoa tem os pais que são professores de matemática, que ele é apaixonado por matemática, que ele é reforçado para fazer matemática, e eu vou avaliar ela da mesma maneira que eu vou avaliar o menino que, poxa, os pais são semi-analfabetos, os pais batem nela quando ela erra alguma questão de matemática e não tem condições de pagar um curso, né, de matemática para essa pessoa, né? Então essa pessoa já tem uma dificuldade contextual ali da questão da matemática, e a avaliação vai ser a mesma, a maneira de ensinar vai ser a mesma também, né? E a escola, como a gente estava conversando antes, infelizmente, pessoal, está caminhando ou já está falida, né? O modelo, porque, poxa, tudo foi modificado na nossa sociedade, né? A gente não aprendia por vídeo no YouTube, a gente não ouvia podcast, e agora a gente tem que sentar na sala de aula e ouvir a mesma aula. Todo mundo tem que fazer a mesma coisa ao mesmo tempo, né? E não é só sobre... ensinar peixe a voar, sabe? Não é só esfolar a pessoa naquilo que ela é ruim, mas também deixar de você explorar aquilo que a pessoa vai bem, né? Então, tipo, às vezes eu tenho um cara ali que vai ser um matemático incrível, que vai criar uma coisa assim, fora da curva e tal, mas ele tá tão preocupado em passar em redação, ele tá tão preocupado com a redação do vestibular que ele vai deixar aquilo ali em segundo plano, né? E talvez se ele focasse naquilo ali, a gente teria, né, quanta coisa, né? E aí, falando de contexto, quando essa pessoa abandona a escola, né? Faltou força de vontade, por que você não fez como fulano? Você desiste fácil. E aí vem a culpa, e aí o emocional Daí tem sempre um primo para comparar no Natal, né? Não é? Por que você não faz igual fulaninho? Vai lascar você. Mas calma aí, gente. A gente não tá dizendo que essas pessoas não podem ter acesso a aprender redação, a coisa... Não, elas têm que ser estimuladas, mas na medida correta, sabe? A educação
não precisa ser tão padronizada assim, sabe? Tão igualitária para todos. A gente pode começar a pensar em modelos inclusivos, né? Escolas diferentes, modelos educacionais diferentes, para pensar na potencialidade dessa pessoa e também desenvolver outras áreas, né? Como vivemos, né? Um país com muita desigualdade social, né? Entre outras mazelas, isso acaba sendo dificultado. Perfeito. Isso é um baita ponto, Jazz. Não sei se tem galera da pedagogia, galera das licenciaturas que dão aulas também ouvindo a gente agora, mas vocês podem entrar nessa discussão, de repente deixando os comentários de vocês. A gente, psicólogo, tende super a olhar para o prisma da individualidade, porque a gente sabe como o contexto, o ambiente, ele é importante. Foi tudo que a gente estava tentando enfatizar falando de pertencimento aqui. Mas uma coisa que eu acho bastante interessante, puxando agora para as altas habilidades especialmente, Jess, porque é isso, né? Tem as altas habilidades, tem TDAH e tem um mix que me parece, atendendo as pessoas, trazer um universo à parte, né? Uma interseção à parte. Mas pensando nas altas habilidades, só um comentário para daí fazer a pergunta que eu quero. Eu penso que é de fato quase uma mazela social, Elzinho e Jess, o fato de a gente ser tão pouco capaz de identificar essas pessoas com altas habilidades na escola. Eu penso que de fato a gente deixa de ganhar como sociedade. Sim, falhamos enquanto sociedade. E isso, cara, a gente tem muita gente no Brasil, cara. A gente tem muita gente no Brasil. E eu não sei das pesquisas que vocês leram, mas a referência que eu tive acesso tratava de cerca de 10%, se bem que era uma pesquisa de nível mundial também. 10% da população sendo passível de identificação com as altas habilidades. E eu fico pensando, cara, a gente tem aqui a Jazz que foi identificada depois de adulta. Poderia não ter sido, Jazz. Eu não sei se você teria sido identificada se você não fosse para psicologia, se você não fosse mãe, se não tivesse esses caminhos comuns de identificação. E assim, tanto potencial numa dada direção, no interesse, etc., que a gente acaba perdendo como sociedade mesmo. E é triste pensar nisso. Sim. Dessa perspectiva também. Acaba sendo bastante triste. Mas enfim, não sei se vocês querem comentar algo a respeito disso, porque eu queria fazer uma ponte para perguntar sobre a experiência da neurodivergente, que é psicóloga e que ajuda as pessoas na terapia também. Eu acho que é a melhor pergunta do mundo, por favor. Vamos para cima? Bom, Como é, Jess? Como é isso? Ser neurodivergente, ser psicóloga, eu acho que... E aí vamos ter cautela, né? Porque... não quer dizer que o oncologista tem que ter câncer, tá, gente? O oncologista tem que estudar o câncer, Sim. Tá? Mas eu acho que a minha profissão me ajuda a me encontrar também, porque eu me encontro no relato dos pacientes, né? Deve ser bem interessante, né? É interessante, eu acho que me ajuda a não ter certezas, sabe? A entender que o paciente é quem sabe sobre a sua vida e que a gente pode ouvir, aceitar, viver no mundo que tem espaço para todo mundo, né? Que tem espaço para o diferente. Então, assim, uma coisa que me encanta é estar na terapia e atender todo tipo de pessoa, né? Mas quando eu encontro ali uma pessoa que viveu essa inconstância, essas dificuldades executivas mesmo de funcionar ali no mundo e tal, e que está se sentindo um peixe fora d'água, né? Eu escrevi até um texto sobre isso, mas é tipo num tabuleiro de xadrez um Lego, sabe? Sim. Eu digo isso no meu texto, né? Uma pedra no saquinho de bola de gude, sabe? Então, destoando ali. Então, a pessoa olhou para si mesma, olhou para o mundo e falou, o que está acontecendo aqui? Né? Então, acolher essas pessoas, sabe? E mostrar para elas que você não vai ser só tolerado, você também vai ser admirado nas suas diferenças, né? Você vai encontrar o seu ambiente, você vai encontrar sua gangue, seu bonde, e você pode brilhar dentro daquilo que você é. Pensando na questão da representatividade e do pertencimento, ter uma pessoa que se formou, fez toda uma jornada acadêmica na posição da psicóloga ali, ajudando você a entender um pouco melhor de você, e sendo, por exemplo, você alguém parecido com ela, funcionando parecido com ela, deve ser uma baita de uma validação para alguns determinados casos, né? Porque eu trabalho com neurodivergências também, muito por conta da procrastinação, né? Eu mantenho o perfil de procrastinação, vocês sabem, e aí chega muita gente interessada em como é que eu faço para procrastinar menos, para aumentar a motivação, para ser mais focado. E aí a gente acaba descobrindo, eventualmente,
uma neurodivergência, um TDAH, às vezes um TEA, etc. Outras habilidades. E aí eu percebo que tem Caramba, Jazz, eu fico de fato pensando na sua experiência e na do Elzer, pensando que existe um lugar para além do que eu não consigo ir. Por uma questão mesmo de não conseguir estar na pele daquela pessoa. Não que isso impeça de fazer um trabalho muito bem, obrigado. Mas o fato é que vocês podem ir nesse lugar e entender essa pessoa, e que isso, além de repente, servir para validar essa pessoa, eu acho que talvez permita mais, no sentido mesmo da análise. Eu não sei se vocês têm essa impressão. Que permite ir mais longe. Talvez seja mito meu, porque eu não sou. Eu não acho que permita ir mais longe, mas eu acho que dá um negócio, um quentinho no coração, entendeu? Entendi. É diferente. Acho que a forma, talvez, de você se importar, se ver, talvez. Mas acredito que a nível de trabalho, Sim. né, é que nem o lance do câncer do oncologista. Ele Sim. não precisa ter câncer, ele precisa estudar o câncer sim. para poder tratar, sabe? Então, é mais ali uma questão de identificação, né, ali com o relato do paciente. Então, você vai poder contar experiências parecidas, se rolar ali uma, né, você contar de alguma experiência sua, se você avaliar no contexto que aquilo ali é necessário. Sim. É importante, mas existem ferramentas também que você utiliza, né? Quando você não tem a experiência. Sim. Você vai usar metáforas, você Sim, vai sim. usar livros, você vai usar filmes, você vai usar outras coisas Aham. para acolher também aquele paciente. Sim. Mas eu acho que é mais aquele quentinho no coração mesmo. A diferença, eu acho que pode ser essa. Exato. A diferença é só como a gente se sente, às vezes, como terapeuta, né? E você tá com uma ex-cliente sua, né? E com um ex-cliente seu, e ambos, Herbert, nossa, pelo menos eu nunca percebi uma diferença, assim, de você não entender muito bem como eu me sinto, sabe? É justamente Faça o terapia contrário. comigo, propaganda aqui agora. É justamente o contrário. Ele entende muito bem, ele expressa muito bem aquele E sofrimento. vai disso de você quebrar aquilo de que eu que sei sobre o paciente. Então quando você quebra isso, sabe? Que você sim. consegue estar aberto à experiência do outro, aí... Exato, né? E por você não saber de fato, às vezes, entende, Herbert? Você pode ouvir. E é muito mais sobre você ouvir do que você saber, né? Exato. Porque mesmo a Jéssica tendo TDAH e altas habilidades, ela ainda é a Jéssica. Né? Então, quando ela vai pegar o Carlinhos Play, que também tem, né? Ainda vai ser o Carlinhos Play, né? Então, ele vai entender o mundo de uma maneira diferente. E aproveitando essa de ser a Jéssica, do pouco que eu lhe conheço, Jéssica, né? Você também está desenvolvendo aí uma família meio atípica também, né? Meio fora também da caixinha. Estamos Como aí em investigação, né? Marido, filho, já apresenta umas coisinhas assim, que às vezes, ai meu Deus, eu vou desligar a neuropsicóloga aqui que eu não quero ver essas coisas. Mas como é ser mãe, assim, tipo, nesse contexto, né? Porque você tem as suas potencialidades, mas tem suas dificuldades, e vê sua família também, né? Com as suas dificuldades e potencialidades. Eu, sinceramente, olho pra minha família e vejo que eles têm um privilégio muito grande. Sabe? Porque eu nunca vou ser a mãe que vou olhar e vou dizer, esse menino é esquisito, é só lerdo, ele faz as coisas, ele só é lerdo. Não vou fazer isso. Então, O Pedrinho não vai passar por não, ele não vai passar, né? A professora dele é quem vai ter dificuldades, né? Porque eu vou dizer, sua aula é chata, entendeu? Se vire. Sim. Então, assim, acho que eles estão bem, né? Então, ter esse conhecimento aí, eu acho que é um privilégio, né? Eu olho pro meu filho de cara, tu é um privilegiado, porque... Né? Eu tive que correr, né, para ele ficar suave agora, né, para ele caminhar. Então, e te gera preocupações, Jéssica? Não me gera preocupação, não. Eu acho que se tivesse assim, ó, Deus falasse, olha, tem um neurodivergente para mandar para Terra. Eu mando para sua família ou mando para uma família de uma pessoa que vai ter preconceito, vai ferrar com o emocional dessa pessoa? Eu digo, não, manda para cá que eu já sei. Isso aqui eu mato no peito aqui e dá tudo certo, né? Vai ter dificuldade? Vai, mas se não fosse essa dificuldade, também seriam outras. Enfim, então não vejo problema, não. Inclusive gosto, para mim é estranho a gente normal, né? Então eu gosto de agregar mesmo no meu bonde as pessoas que vão ver a vida de uma ótica diferente, sabe? Que vão questionar tudo, né? Por isso também era tão difícil me encaixar, né? Então eu via na igreja o pastor pregando as coisas lá e eu não podia questionar e isso me inquietava muito, eu queria perguntar. Não faz sentido isso pra mim? Como assim? O diabo foi lá e falou pra Jó,
Ah, teu filho... Eu falo pra Deus, teu filho Jó lá, ó, de boa, mas é porque ele tem tudo. Aí Deus falou, então eu vou lá arrancar tudo dele pra você ver se ele não vai ter fé. Aí eu digo, não, como é que Deus falou que ia matar o filho dele e depois dava outro? Né? Então, mas essas coisas, naquele ambiente não era permitido questionar. Então, eu precisei encontrar ambientes onde eu pudesse expressar as minhas dúvidas e as pessoas falassem de suas interpretações e eu pudesse aceitá-las ou não. Né? Então, meu filho vai escolher, vai ter esse poder de escolher. Ele já tem de escolher a ver o mundo diferente. Sim. Sabe? A ver o mundo do jeito dele. E isso vai ser estimulado. Né? Eu vou estimular ele a ver o mundo do jeito... Ele vai ter que funcionar minimamente, obviamente. Ele vai ter que ir para a escola, ele vai ter que estudar, mas... Ser preparado para as pressões e as expectativas que o mundo vai Exato, mas isso é lá fora, ele. Sabe? Dentro ele vai ser acolhido nas dificuldades e nos desafios que a vida proporcionar para ele. Então, isso é privilégio para mim. Eu penso também. Acaba sendo um privilégio, talvez uma das muitas coisas que a psicologia dá pra gente, a gente que trabalha como psicólogo clínico, né? Eu queria, de repente, puxar um tema falando sobre alguns mitos em relação ao TDAH e as altas habilidades, que você, estando em primeira pessoa, na pessoa que vivencia experiências e também no lugar de quem olha como um terceiro e consegue olhar, ter uma descrição mais objetiva, mais científica, que você talvez pudesse ajudar a gente a pensar. Por exemplo, Jess, é verdade, na sua experiência, que uma pessoa que convive com TDAH não consegue ser constante? Ela não consegue fazer e seguir fazendo uma coisa, seja essa coisa qual for? Você acha que isso é... Olha, mesmo diante de qualquer dificuldade, a gente consegue fazer qualquer coisa. Qualquer perfil. Porém, o custo e o sofrimento vai ser diferente. Sim. Né? E aí também vai ver se o ambiente vai ajudar, né? Se essa pessoa tem clareza sobre o motivo do que ela está fazendo aquilo ali. Né? E é isso que vai interferir. Mas é possível. É possível, sim, é possível. Eu sou o TDAH de alto funcionamento. Eu ficava com ódio quando eu via sabe, tem uma psicóloga famosa na internet que estuda, que dá aula, que dá curso e tal, maravilhosa, rica, com seus diamantes. Eu digo, tem um TDAH. Eu digo, sai pra lá, cara. Não é possível, você estudou tanto, não com esta... Mas é possível, sim. Tá? Mas às vezes dá um rancinho quando a pessoa fica dizendo que tem TDAH e faz um monte de coisa. Eu digo, como, gente? Tem dia que eu só quero ler uma página e não dou conta, porque, enfim, tem outras coisas acontecendo e eu não consigo focar naquilo ali. Sim, TDAH de alto funcionamento? Exato, de alto funcionamento. Eu acredito que tanto amparado, né, pelas outras características lá, né? E também muita terapia, muito tratamento. Então, eu acredito que eu sou um TDAH de alto funcionamento, né? Porque eu consigo fazer aquilo que eu me proponho fazer. Agora, o custo é muito grande. E aí tem de haver, imagino, alguma flexibilidade com esse custo que você vai precisar pagar. Isso, e com a cobrança também. Né? Então, tem dias que não vai acontecer, né? Não tem, por exemplo, um dia que eu estou muito desregulada emocionalmente, meu tio sofreu um acidente e tal. Sim. E eu me perdi dentro do shopping. Olha sabe? só. Eu precisava comprar uma coisa, eu saí. Shopping de Feira de Santana. Galera de Feira de Santana. Só tem um andar. Só tem um andar, não era... Não é uma coisa grande, é tipo uma condo... galeria. Você vai e volta. Menor assim. que um condomínio. Né? Pra você ver como essa pessoa estava abalada então, emocionalmente. eu me conhecendo, eu falei, eu vou sair daqui, eu não vou comprar nada agora, eu vou desmarquei algumas coisas que tinha, porque não ia funcionar, entendeu? Sim. Então, vai disso, você se conhecer ali, né, e modular o ambiente a seu favor. Então, você consegue fazer qualquer coisa, mas, né, vai ter um custo diferente para você. Então, Joãozinho e Mariazinha conseguem fazer a mesma coisa, mas de formas diferentes, né? Então, você precisa encontrar a sua forma de funcionar no mundo e naquilo que faz sentido para você. E muitas vezes o único lugar onde a gente vai poder falar disso, encontrar isso, é na psicoterapia mesmo. Mas, Jéssica, são pessoas que têm muitas dificuldades, né? Como você está trazendo, a desregulação emocional, a dificuldade de controle inibitório. Então, quando ela recebe o diagnóstico do TDAH, vida acabou? Acabou de começar. A vida acabou de começar.
né? Todo mundo que se abre, né, Jess? Exato. Olha, o conhecimento. diagnóstico, ele não é uma muleta ali, ele não é uma coisa para você se amparar, para dizer, olha, Herbert, eu vou chegar a hora que eu quiser no nosso compromisso, porque eu tenho TDAH, então eu vou esquecer. Vale TDAH. Não é um vale night ali que vai te liberar do mundo. Não, você vive dentro do mundo, então você vai para uma caverna, né? Aí você não precisa atender a expectativa de ninguém, você caça a sua comida e sobrevive lá na caverna. Mas se você vive dentro do mundo, você vai precisar atender expectativas. Sim. Tá? Então, o diagnóstico é uma forma de dizer, beleza, eu tenho dificuldade com planejamento, eu tenho dificuldade com ver aqui o horário das coisas. Então, como que eu vou resolver isso? Uhum. Eu vou ter um despertador, eu vou ter uma Alexa, eu vou ter alguém para me ligar. Eu digo, fulano, se eu não acordar até 8h30, tu me liga, né? Para eu poder levantar e ir para o meu compromisso. Então, eu vou utilizar essa... Então, recebi o diagnóstico, beleza. Eu sei que a minha vida, eu vou ter essas limitações aqui. Como é que eu resolvo isso? Pronto. Uhum. Sim, sim. Eu acho bacana essa pergunta do Elza, por quê? Porque eu penso que tem um mito também, ainda falando deles, em relação ao diagnóstico. Algumas pessoas imaginam que não vou fazer uma avaliação neuropsicológica, e vocês devem passar muito por isso, porque além de psicólogos clínicos, são neuropsicóloga e neuropsicólogo, de as pessoas imaginarem que é melhor não saber. É melhor não saber, porque se eu souber o impacto disso, é quase como se a vida fosse acabar. Mas, e aí você respondeu, só que tem também o outro lado. Tem pessoas que imaginam que com o diagnóstico vai vir a solução, por assim dizer. E aquela parada de já cheguei até aqui assim, e diz, mas sim, você chegou capengando muitas vezes. Você tipo, chegou sem utilizar aquele braço que você nem sabe que tem. Sim, né? sim, Então... sim. É igual aquela coisa, apanhei na infância e não morri. Por que a pessoa tá pensando que ela é exemplo de saúde emocional? Pode apanhar, né? Hã? Por que ela não pode apanhar, né? Então, poxa, E porque posso eu não bater, morri, tá beleza, né? Né? Sim. Já que eu não morri, então quer dizer que deu certo. O que importa é sobreviver. Exato. Não, o que importa é viver. O que importa é romper, é fazer aquilo que é interessante pra você. Ter uma vida com sentido, com sabor, sabe? Com o que é importante pra você, não pro mundo. Uhum. Sabe? Mas pra você, mais dentro do mundo, não dentro da caverna. Não dá pra ignorar esse fato, né? Esse ponto. Sim. E aí, você ia perguntar alguma coisa, Zi? Manda bala. Acho que talvez seja a minha última pergunta também, Herbert. Jéssica, quando a gente vai avaliar, tem, né, algumas regras que a gente precisa fazer ali, né? Então a criança precisa estar sentada, a criança não pode estar mexendo em alguma outra coisa, né? Mas como você bem sabe, né? Essas crianças às vezes vão ter uma impulsividade, vão querer levantar, né? Vão querer fazer algumas coisas. E devido à própria divergência que eles vão ter, né? Então uma flutuação atencional no teste de inteligência, né? Às vezes essa inteligência também não vai dar lá essas coisas. Essa pessoa, poxa, nunca tomou medicação, nunca fez um treinamento para lidar com as dificuldades, nunca fez terapia, então ela vai estar muito desregulada e os testes provavelmente vai mostrar isso daí, né? E já sabemos, né, que realmente as disfunções executivas causam também uma diminuição da inteligência global ali, né, em geral. Como que você avalia isso, Jéssica? Quando você, poxa, essa pessoa me parece capaz, mas o teste de inteligência dela tá dando uma média inferior. E você percebeu, poxa, isso daqui é por conta que ela se perdeu no teste, ela teve uma flutuação. Como que é essa devolutiva e como que você trabalha? Funções neuropsicológicas como a atenção, elas são transversais, né? Então, elas vão afetar todas as nossas outras funções, né? Então, de fato, a gente faz a avaliação e ela vai dizer que está coerente com o funcionamento do indivíduo naquele momento. Então, a avaliação ela é uma foto também do momento, né? Então, beleza, naquele momento, naquelas condições, né? E a gente tem isso também, porque a condição clínica, muitas vezes, vai ser diferente da condição de vida da pessoa. Então, é um exame, né? Exatamente. Então, assim, naquele contexto, naquele dia, naquela avaliação, foi isso aqui. Mas se a gente percebe que foi a atenção, que foi alguma coisa ali que afetou o funcionamento, a gente encaminha para o psiquiatra, para o neurologista, para a reabilitação neuropsicológica, para fazer um treinamento, e a gente vai colocar uma avaliação daqui a 18 meses, daqui a 24 meses, desde que os ajustes tenham sido feitos e bem estabelecidos, a gente vai fazer uma reavaliação para poder entender o potencial daquela pessoa quando aquilo ali, né, que afetou, seja dificuldade de controle inibitório, seja uma questão do processamento auditivo, quando aquilo ali está sanado, como é que essa pessoa funciona. Sim. Tá? Então, assim, de certa forma é adequado porque a pessoa funciona ali do jeito que ela funciona,
mais ou menos ali no cotidiano, Aham. né? Então a gente Uma vai amostra, tipo. e a gente coloca isso no laudo, né? Então a gente percebe que fulaninho sabia o que tinha para fazer e tal, mas na hora do teste fulaninho começou a cantarolar enquanto fazia o teste. Isso aconteceu comigo, né? Com alguns pacientes, inclusive, né? Começou a perguntar de uma outra coisa. Então percebe que essa pessoa tem a dificuldade de inibir aquele pensamento ali quando vem aquela ação. Então talvez aquilo ali tenha atrapalhado aquele desempenho quantitativo, mas qualitativamente eu vou avaliar isso e eu vou descrever isso nos meus achados. Tem toda uma dimensão qualitativa na análise também, né? Perfeito. Então, basicamente, pessoal, se a pessoa está fazendo um exame de sangue ali da pré-diabético, ela precisa reavaliar depois de um tempo para ver, né, se transformou realmente em uma diabetes ou se teve uma melhora, né, Jéssica? Então, e muitas vezes a pessoa tomou uma coca e foi fazer o exame. Então, vai ter feito. Vai ter uma alteraçãozinha, né? aí. Então, a mesma coisa no exame neuropsicológico. A pessoa não dormiu direito, né? A pessoa tem uma questão emocional ali, mas que ela não está tratando. Então, tudo isso a gente vai orientar o paciente, né? Sobre alimentação, sono no momento do teste e também vai ficar na mão do paciente. Sim, né? Porque também é uma escolha. Às vezes o paciente... eu já fiz uma avaliação uma vez de uma certa pessoa que ela estava passando por um processo depressivo e ela omitiu essa informação, né? Mas a gente faz contato mediante a autorização do paciente, profissionais que atendem ele, familiares. E aí, em contato com esses profissionais, com esses familiares, eu tomei consciência desse processo depressivo. Né? Então, eu entrei em contato com a paciente, falei que a gente já tinha conversado sobre isso, que no momento, né, se ela tivesse momentos de instabilidade emocional, de questões de sono e tal, que a gente deveria pausar naquele dia e retomar depois. E aí eu conversei sobre isso e coloquei isso descritivo no laudo dela, né? Porque já não tinha mais como a gente reavaliar, né, o que a gente tinha feito no dia e também as funções que a gente avaliou naquele momento ali. A gente estava no momento de escalas e tal, então não afetou tanto, né? Mas foi informado no laudo, foi informado para a paciente e foi encaminhado para os ajustes necessários e a reavaliação com 18, 24 meses, geralmente, é o que a gente pede desde que as mudanças sejam implementadas. Porque se você pegar seu laudo também, botar no bolso e dizer, olha, gente, é isso aqui, recebi meu cartão TDAH e não vou implementar as mudanças, nada vai mudar na vida da pessoa. Sim, sim. Tá? Interessante. Eu aproveitando que vocês puxaram o tema da avaliação neuropsicológica, eu queria entender um pouco melhor. Na verdade, eu estou passando por uma, né, com esse senhor aqui do meu lado, que foi também a pessoa que fez a avaliação da Jazz. A Jazz também trabalha fazendo essa avaliação. E às vezes na psicoterapia, às vezes até na mentoria, eu costumo indicar, quando é o caso, então é às vezes, aí eu costumo indicar as pessoas a fazerem a avaliação. Só que existem alguns, ainda falando talvez dos mitos, existem alguns mitos que as pessoas alimentam porque aprenderam e reproduzem quanto à avaliação neuropsicológica. Por exemplo, um deles, tem uma pessoa que está comigo em mentoria que eu já repeti para ela umas meia dúzia de vezes, menina, isso aí, dá uma investigada nisso aí. Aí eu explico, eu sustento, faço relações com outras coisas de outros momentos que ela trouxe. Só que ela tem, por exemplo, e claro, isso é um típico trabalho mesmo de ressignificar e etc. Ela tem, por exemplo, um mito de que eu fico com medo, olha o que ela pensa. Talvez você aí de casa também tenha esse receio. Eu fico com medo de eu conseguir enganar o neuropsicólogo, a neuropsicóloga ali, e a pessoa colocar no laudo o que eu quero que ela coloque. Porque, por exemplo, eu estou suspeitando de altas habilidades, Herbert. Então, talvez eu queira parecer mais inteligente, fazer as coisas de uma forma mais rápida e tal, mas eu estou só enganando a pessoa. E aí o neuropsicólogo vai ver que eu fiz tudo rápido, que eu acertei, e vai, de fato, colocar inteligente. Mas foi tudo eu. Eu que estava enviesado, querendo parecer inteligente. A pessoa pensa que é simples assim, manipular uma avaliação neuropsicológica, tem todo um critério, tem avaliação qualitativa, etc. E aí eu queria ouvir de vocês, especialmente da Jazz, em relação a como é que acontece uma avaliação neuropsicológica e se é possível enganar mesmo. Não, cara, isso acontece muito. A pessoa vê no TikTok, eu sou autista, e vai pra avaliação e responde tudo daquele jeito. Mas a pessoa teve reciprocidade, falou comigo, olhou no meu olho, conversa com um parente, conversa com um amigo, e não apresenta aqueles sintomas ali, mas a rigidez, às vezes, é fruto de uma outra coisa. Mas a pessoa, consumindo conteúdos aleatórios ali, acredita piamente de que aquilo é a resposta. E ela vai enviesada. Né? E aí ela vai enviesada e responde as coisas, né, com, né,
Inclusive, nós temos cálculos que avaliam se a pessoa catastrofizou muito ali nas respostas. Olha só, né? preparados para isso. Por exemplo, o perfil de altas habilidades, eles percebem que nos testes, muitas vezes vai ter a mesma pergunta várias vezes. Sim. De formas diferentes, porque a gente avalia a precisão da resposta também. Né? Então, nem te preocupas. Pode vir. Venha, pessoal. E assim, né, se você fez um teste de inteligência, acertou tudo, muito rápido, né? Deixa eu te contar, não é porque você tá achando, né? Você tá achando que você é inteligente, né? Não é algo assim, né? Mas é verdade o que a Jéssica fala, né? A inteligência também é superestimada, né? Então, não necessariamente você se saiu tão bem em um teste que você consegue aplicar isso no seu dia a dia, né? Então, às vezes tem uma outra condição, e aí vem a dupla excepcionalidade que a Jéssica estava comentando, que te dá uma amarrada, que te impossibilita de algumas coisas, né? A parte mais legal, Jéssica, é que a gente não comenta o que a gente está avaliando enquanto a gente está fazendo o teste, né? A partir do momento que você entrou naquela porta, meu amigo... Até antes, a gente já avalia desde quando o paciente, como ele marca, como ele pergunta, tudo isso está sendo avaliado. Olha só. E não é avaliado, gente, não sinta-se impressionado, né? Uma prova, né? Tá me colocando. Não, gente, é avaliado qualitativamente para te conhecer, cara. E se tu pagou uma avaliação para tu te conhecer, o que é que tu quer se enganando mesmo, né? Qual é o seu objetivo? A pergunta crucial, a gente pergunta, qual é o seu objetivo com a avaliação? Sim. E os testes de inteligência, né? O VAIS 3, ele pega algumas nuances ali, por exemplo, do TEA, do TDAH. Você tem algumas informações extras quando você tá, né? Então, tudo isso vai sendo complementar, não é só uma única coisa. Exato. Eu acho isso bem. A gente avalia por várias vias. Sim, né? sim. Tem a via qualitativa, porque muitas vezes, por exemplo, meus testes de atenção, né? Tava tudo muito alto, mas tinha queixas atencionais. Né? Então, de fato, tinha uma dificuldade ali que muitas vezes não vinha do viés da atenção, vinha de outras coisas. Mas impactava. Impactava, entendeu? Então, a gente avalia de várias formas para pegar, mas não é porque a gente está achando que a pessoa está enganando a gente, é porque muitas vezes a gente não pode se amparar na lógica. Né? Então, parece lógico. Às vezes os pacientes terminam e aí eles não fazem o teste todo, né? Aí tem gente que faz todo? Tem. Mas isso não quer dizer que a pessoa foi melhor do que você. Às vezes a pessoa concluiu rápido porque respondeu tudo errado. Exato. Exato. Tem toda uma questão. Estando passando por uma avaliação neuropsicológica, eu percebo que, às vezes, a gente vai, sobretudo os mais perfeccionistas, com uma expectativa de performance com os testes, por assim dizer. E, claro, isso já é algo que vocês avaliam, mas, ao mesmo tempo, o Elza, por exemplo, mostrou para mim, me deu alguns feedbacks ali pós teste A, B ou C, em relação a algumas coisas que eu simplesmente nem considerava que estava sendo avaliado. Então eu falei assim, cara, se eu estivesse tentando enganar ele, que eu sou mais inteligente do que eu costumo ser, ou o contrário, ou, não sei, tentando emular um TDAH porque eu vi na internet, eu não conseguiria passar batido. Porque isso aqui eu não estava nem vendo o que ele estava avaliando, ele está me mostrando e sustentando por A mais B que isso aqui tem relação com C. Então, bom, é uma coisa de fato fascinante. Eu super recomendo quem tem indicação médica, indicação do seu psicólogo, da sua psicóloga, ou mesmo você que quer esse conhecimento. Você que talvez tenha se identificado com o que a Jess mencionou em relação à história de vida, história com a escola, a passar pelo processo. E aí, de repente, Jess, não sei se você consegue, mas fazer um resumo de como é que funciona na prática uma avaliação neuropsicológica, no sentido de, a pessoa vai lá e você conversa com a pessoa, e aí conversa com quem mais, e aí faz teste de quê? Como é isso, mais ou menos, agora na figura da Jess, que não só é, aqui, no título do podcast, né? Não só TDAH, neurodivergente e PIS, mas neuropis também, porque a mulher é um universo. Oi, menina, que pressão. Criei uma expectativa agora, Jess. Tô impactada agora. Bom, a gente começa pela anamnese, né? Onde a gente vai perguntar ali qual é a expectativa do paciente, vai entender quais são as queixas, se existem queixas, vai ver todo o histórico médico, histórico familiar. A gente vai perguntar... Histórico médico também? Sim, histórico médico, porque muitas questões, né, de saúde física impactam na saúde emocional e tudo mais. Então, a gente vai avaliar tudo isso ali na anamnese e vai fazer os acordos também, né? Se pode conversar com parentes, com amigos e tal, para poder ver caso a caso, tá? Entendi. Então... Diante disso, a gente vai montar a bateria,
né, de avaliação, né? Como que a gente vai avaliar aquela pessoa? Vai escolher ali os testes Vai que vocês vão escolher usar? os testes, isso. Porque muitas vezes o teste não é adequado à realidade, né? Então, se eu tenho uma pessoa com questões do processamento auditivo, eu tenho um autista ali que não fala, né? Então, eu tenho um teste que vai avaliar a inteligência naquele contexto não verbal. E tenho testes que são verbais, né? Então, eu vou avaliar a personalidade, eu vou avaliar vários construtos neuropsicológicos e também o funcionamento emocional, cognitivo daquela pessoa. Uma avaliação bem Bem ampla. completa, né? Quando as pessoas pegam um laudo que olham, né? dá um 30 folheio. páginas, né? É porque é muita coisa mesmo. Desconfie de laudos de 3 páginas. Por favor, por favor. É realmente É difícil difícil, imaginar é um difícil. laudo de... É difícil, né? Só de descrever a anamnese e os procedimentos já dá 3 páginas. Só pra dizer o que fez. Exatamente, né? Então, é uma avaliação que é de 8 a 10 sessões, Uhum. podendo ter mais ou menos, porque varia muito, né? Então, quando tem um paciente que tem um controle libitório baixo, que tem uma inquietação psicomotora, eu vou demandar mais tempo para fazer com Sim. que ele permaneça na tarefa, com que ele conclua ali os testes, enfim. E é uma por semana, Jess? Como é que funciona a Pode regularidade? ser uma por semana, Não tem- depende não tem muito da... lei. Não, então pode ser... regra. A gente pode marcar 2, 3 vezes na semana. Entendi. A gente marca também a visita escolar, né? Quando é estudante ali, conversar também com pares. A gente manda questionários também para pares ali, Sim. esposa, né, filhos e tal, responder. Pronto, aí depois de toda a aplicação dos testes, das escalas, aí a gente vai escrever o laudo e a gente vai fazer essa devolutiva. Na devolutiva, a gente vai explicar ali a demanda, os procedimentos, tudo que foi feito. Toda a análise, tanto quantitativa quanto qualitativa, tudo isso vai estar constando no documento. Em qual teoria a gente se amparou também. Qual é a fundamentação do Exato, negócio? porque se a gente pensar em inteligência, tem 30 teorias que dizem o que é inteligência. Atenção, tem várias teorias. Então, no que a gente está amparando ali para dizer que de fato é um déficit, que de fato aquilo ali é uma potencialidade? Sim. Né? Então, eu também gosto de colocar um resumo, porque eu sei que a pessoa vai no médico, o médico não vai ler as 30 páginas, então tem um resumo e tem a conclusão. Mas isso é uma coisa minha, né? Varia de profissional para profissional. Interessante. Então, eu coloco ali o resumo, coloco a explicação de cada construto que eu avaliei, e a conclusão e as recomendações, né? Então, beleza, agora eu Tem já sei como é que eu recomendações. funciono, como é que eu faço para minha vida ser mais leve aqui, eu preciso ir ao psiquiatra, eu preciso de terapeuta ocupacional, eu preciso de fono, né? Então, tudo isso é colocado ali, também adaptações do ambiente, enfim, o que for necessário é colocado nas recomendações, referências bibliográficas e... Acho que eu não esqueci de nada. Esqueci de alguma coisa? Complemente aí. Era isso mesmo, né? E a devolutiva a pessoa pode escolher também ir com algum parente, pode ir Sim. com a Pra esposa, ouvir ali né? o neuropista explicar, Exato, Exato. porque às vezes vai ser uma pessoa, pessoal, que vai ter uma dificuldade também de expressão das suas ideias, né? Então, ela vai escutar, mas não vai conseguir expressar muito bem isso. Então, é interessante que ela vá acompanhada, né? Não porque ela não dê Nesse conta... sentido, né, da pessoa. Não, exato, mas porque ela quer, poxa, que aquele parceiro, que aquela parceira esteja junto, entenda ciente, junto com né? ela, né, saiba das suas dificuldades, saiba das suas facilidades também. Acontece junto com muito com mulheres, porque elas são tão invalidadas nas suas dificuldades, né, nas coisas, nos erros ali, que às vezes elas querem a presença e tal do companheiro para que ele entenda que de fato aquilo é uma dificuldade, que não é uma, né, porque tem muita Olha que invalidação do que a interessante. pessoa sente, do que a pessoa faz, né? Ai, você tá se preocupando com besteira e tal. Então, muitas vezes chamam um familiar por conta disso. Agora, em caso de adolescentes e crianças, eu faço a devolutiva separada. Né? Então, chamo os pais, dou a devolutiva para os pais e do adolescente ou da criança, se for o caso, né, de querer que explique o laudo, converse com o adolescente e com a criança separado, porque para os pais terem a liberdade ali também de falar das coisas e para ter uma delicadeza também para tratar com o adolescente ou com a criança, porque nem tudo eles vão entender. Né? Então, se eu pego um menino TDAHzão, controle inibitório, que está baixo, com a inteligência lá em cima, e digo, cara, tu tem um QI da zorra, tu é inteligente pra cacete, ele vai chamar todos os amiguinhos de burros, entendeu? E ele vai usar o laudo ali como algo que vai, né, para ajudar ele a fazer bullying, por exemplo, com Sim, os colegas. vai Então ser você um tem que ter valezinho ali. Exato. Você tem que ter uma delicadeza aí nesses Toda uma sutileza, né, nesses Jess? casos. tomar esse cuidado mesmo, né? Porque, poxa, se eu sou tão inteligente assim, é porque os outros não estão entendendo, né? E aí aumenta uma rigidez cognitiva nessa pessoa, Gera um de negócio. Que já ouvir é o perfil. outro, né? Que já é um perfil, né? De ouvir o outro, de tentar entender a perspectiva daquele outro lado, né? E a gente acaba criando alguns outros perfis na internet que a gente encontra, que são pessoas muito capazes, muito inteligentes, mas assim, né? Extremamente rígida. O que eu pensei é desse jeito, né? Isso gera toda uma problemática, né, pro estilo de vida, de interações dessa pessoa também. Pois é. Eu tava pensando aqui,
Eu te fiz essa pergunta em relação às neuroavaliações justo porque eu acho que é super importante a gente trazer às claras esse tipo de informação justo para quebrar os mitos lá, que foi o tema que eu puxei há pouco tempo. Porque eu acho que isso pode criar uma impressão equivocada nas pessoas e, de novo, trabalhando com as pessoas que chegam para mim dizendo, Herbert, meu negócio é que eu não tenho motivação. E aí eu vou tentar entender com a pessoa o que é que esse não tem motivação e vou costurando com ela perceber que o buraco é mais embaixo. Mas aí, para convencer essa pessoa a passar por uma avaliação ou para considerar a possibilidade, é todo um trabalho de desconstrução que eu acho que esse podcast pode acabar servindo pode acabar fomentando. E aí, nesse sentido, além de explicar o que é neuroavaliação, eu queria ouvir vocês um pouquinho em relação a algo que vocês mencionaram de passagem, mas que a gente não aprofundou, que é sobre a inteligência ser superestimada. Falando, por exemplo, das altas habilidades. Quando a gente fala de altas habilidades, a gente está falando de uma pessoa que é muito inteligente, uma pessoa que tem um QI muito alto. É isso que é altas habilidades? Ou tem mais caroço nesse angu? Tem caroço nesse angu aí? Tem outros ingredientes? Olha, acho que a Jéssica pode comentar também, mas tem mais, tá? Então, não é só QI. O QI, na verdade, ele não explica tanta coisa assim, sabe? Ah, não? Não é um dos critérios, né? Então, quer dizer, é um dos critérios, mas não é o único critério, né? Sim. Então, a gente tem uns anéis, né? A gente fala a teoria dos 3 anéis, onde a pessoa precisa não só ter a inteligência, mas ela precisa também aplicar essa inteligência, a criatividade, o quanto que ela consegue colocar no dia a dia dela aquela inteligência, e também ela precisa, como é que eu vou trazer isso? Ela precisa também se destacar com essa inteligência. Tem que ter pontos ali que, poxa, não vale apenas só a inteligência. Porque, por exemplo, pode ser uma pessoa como Tesla, por exemplo, né, que é um cientista muito famoso, um cientista muito capaz, mas ele tinha umas dificuldades relacionais potencializadas, né? Então ele acabou se apaixonando por pombos, né? Então tem histórias assim dele. Sim. Então ele não consegue... Morreu na miséria. Exato, ele morreu em miséria, né? Então ele consegue aplicar a inteligência dele para aquele fator, né? Agora, outros lados da inteligência não, né? Então não pode ser só aquilo que define a pessoa, né? Só a capacidade matemática dela. Tem que ser as outras capacidades também, né? Então, isso que a gente pensa e a gente acaba dizendo, opa, tem uma dupla excepcionalidade, porque às vezes essa pessoa tem essas capacidades, a gente nunca avaliou o Tesla, né? Mas as pessoas têm essa capacidade, mas às vezes pode ter um TEA, né, muito forte ali, que dificulta ele enxergar o mundo como ele é, né? É a ideia que a gente conversou antes, poxa, aquilo ali é um poste na minha frente, mas eu não estou vendo um poste. Ótimo, você não está vendo um poste, mas o que você consegue fazer com o que você está vendo, né? Então pode ser uma criatividade que está lhe ajudando, ou pode ser uma criatividade que não está te ajudando. No Brasil, altas habilidades e superdotação é colocado como uma coisa só. Tem o termo mas não conjunto, necessariamente, né? Mas a gente sente que, de fato, existe aquela superdotação, que é aquele cara que vai dar 130 no QI, mas que não tem criatividade, porque para criatividade precisa de mais flexibilidade. Então, uma outra coisa que não tem a ver... Exato. Então, a gente vê na teoria de Renzulli a habilidade acima da média, criatividade e comprometimento com a tarefa. Por exemplo, comprometimento com a tarefa foi o meu anel que estava mais enfraquecido. Né, na minha avaliação. Por quê? Por conta do TDAH. Justamente, né? A dupla excepcionalidade ali pesando. Exatamente. Então, assim, muitos projetos iniciados e sem conclusão, né? Muitas coisas que não foram aprofundadas ali por conta do meu funcionamento executivo. Entendi. Tá? Então, embora no Brasil seja colocado como a mesma coisa, para mim faz muito sentido separar. Que altas habilidades seja uma coisa Exato. Para mim faz muito sentido. Porque muitas vezes a pessoa não vai expressar aquele QI ali tão elevado, absurdamente, mas a criatividade, mais o comprometimento com a tarefa acabam suplantando ali, né? Jéssica? Tem uma diferença quando você avalia uma pessoa que está com QI ali de 122 e você avalia uma pessoa que está com QI de 150, tem uma diferença, sabe? Bem grande no funcionamento. Pontos, o próprio comprometimento com a tarefa, né? Que eu comentei de o quanto que essa pessoa consegue aplicar essa inteligência que ele tem, né? Então, o quanto que ela consegue ser comprometida. Então, às vezes uma pessoa com um QI de 150, que eu já avaliei, está no teste de inteligência, não está entendendo, ele está lacrimejando os olhos
de tão focado que ele está em terminar aquela tarefa. E ele Eita. não desiste daquela tarefa, porque ele não conseguiu terminar, né? Ele terminou a tarefa e tá lá na casa. Poxa, o que foi que eu fiz de errado? Onde é que eu errei, né? Então, o 120, ele faz isso também, mas ele vai ter algumas outras limitações, né? Ou a profundidade daquilo ali vai ser Saber diferente. do que desistir também é uma potencialidade. Pois né? é, né? Saber do que Requer abandonar. flexibilidade, né? Requer flexibilidade. Então, esse conceito, assim, junto, para mim não faz muito sentido. Mas eu entendo que é uma medida mais para questões de enriquecimento ambiental na escola e tal, né? Ali, Entendi. porque vai acabar entrando na mesma coisa, né? Sim, Nesse investimento ali. sim. Mas, a nível conceitual, é uma coisa que, para mim, não faz tanto sentido. Entendi. Por exemplo, tem um teste que é um teste de criatividade figural. Sim. Né? Então, ele avalia a criatividade através de desenhos, tá? E eu avaliei um paciente recentemente em que o desenho dele não apresentava tanta criatividade. Não posso falar muito, que eu não posso dar spoiler. Sim. Né? Mas aquele paciente, ele conseguia, né, me contar uma história muito profunda, com viés emocional, daquele desenho tão simples. Oh. Né? Então, quantitativamente, não iria dar uma criatividade acima da média, mas o QI verbal ali, que era o que amparava a inteligência desse paciente, e através do que ele me contava sobre aquele desenho ali, demonstrava aquela criatividade superior. Todo né? um universo. Como ele não tinha habilidades ali com desenho e tal, então ele optou por um desenho de formas mais simples. Mas super Perfeito. explorou. Mas super explorou. Então, vem desse pensamento arborizado, sabe? Dessa criatividade arborizado. de ver aquilo, ver e enxergar outra coisa. Enxergar para além que pessoas neurotípicas não vão conseguir enxergar. Sim, sim, sim. E o superestimado, Herbert, também, Sim. por quê, né? Porque a gente fica falando, poxa, é muito superestimado isso. Porque às vezes é uma pessoa, né, como a gente está comentando aqui, super capaz, mas quando você vai ver é uma pessoa, né, eu já peguei casos assim, que não consegue amarrar o sapato. Uhum. Mesmo, Então, mesmo com QI. amarrar o sapato é uma dificuldade grande para ela. É uma pessoa que está no mesmo trabalho há anos e não consegue modificar a forma que ele trabalha mais, porque ele já está muito rígido. Uhum. É uma pessoa que às vezes acaba sendo muito manipulada por outras também. Então, por ter essa sensibilidade, aí está na rua, né? E aí alguém está pedindo algum favor financeiro, ela é parada, ela acaba doando muito, ela não consegue, sabe, não sentir aquilo ali. É uma pessoa, poxa, super capaz, mas aí vem um falecimento de um familiar, vem uma doença de um familiar, e essa pessoa fica prostrada na cama por meses, por semanas, ela sofre mais também, entende? Por isso que é superestimado, porque quando a gente chega e diz, fulano ele tem altas habilidades ou tem superdotação. Esse fulano, ele é um super-humano. Ele não sofre, ele entende, ele é capaz, ele não vai ter nenhuma dificuldade. A gente não precisa de uma atualização no currículo educacional dele, no currículo acadêmico, ele dá conta, ele vai dar aula pra gente. E não, né? Um grande exemplo, isso ficcional, né? É o Sheldon, né, gente? Então, o Sheldon, claro, tem uma dupla excepcionalidade ali também, mas, poxa, ele era super inteligente, mas quando ele vai naquele jovem Sheldon, né? Tipo, o Young Sheldon, Sim, a série, quando ele tá conversando sobre o que tá acontecendo nessa imagem, aí tem uns macacos conversando, e aí o Sheldon fica, não sei, macacos não tomam café, não conversa e tal, né? E a irmã tá dando tantos detalhes sobre aquilo, né? E uma irmã típica, né? Tipo, ela só está mais atenta a relações humanas. A situação assim. social, ela consegue ler ali. Ele tá se amparando, é porque eu digo, eu tô repetindo isso várias vezes, né? Mas foi um pensamento na minha cabeça. Sim. Que muitas vezes uma inteligência superior vai fazer a pessoa se amparar na lógica. Só Caramba, que a eu vejo muito lógica não responde tudo. Não responde. Né? Cara, então, quando eu vejo você isso vê a demais figura lá na dos terapia, macaquinhos, na um falando mentoria. assim com o outro, aí a lógica vai dizer, macacos não falam. Uhum. Não faz sentido essa imagem aí, Sim. né? Mas você não vai para fazer uma leitura social, por exemplo, do que está acontecendo, você não vai se amparar na lógica. Você precisa de conhecimento de vida, de experiências, você precisa de abertura, né? Para conseguir entender o que está acontecendo. Então, a lógica, ela não é a resposta para tudo, né? Então, Sim. eu trabalho isso com adolescente. Parece lógico o que você quer fazer. Você procurou no Google e tá certo, mas você ainda assim vai precisar conversar com seus pais. Sim. Porque eles têm experiência de vida para te mostrar que aquilo ali pode não ser o que parece ser. Sim.
é uma flexibilidade que se requer de fato. Você falou aí da lógica, nossa, vários recortes de pessoas da terapia e na mentoria se queixando de coisas nesse sentido e, de fato, a pessoa fica um tanto bitolada nessa direção. Rígida. Rígida nessa É uma direção. rigidez mesmo. De fato. E, bom, eu não sei se o Elzer tem questões. Queria encaminhar, se o Elzer não tiver, pra gente concluir o nosso encontro hoje, nossa entrevista hoje. Quero te fazer uma pergunta bastante emblemática. A gente combinou essa pergunta vindo pra cá no carro, meu não foi? Deus, socorro. Não, é uma pergunta de boa, Jess. Deixa só eu pensar, porque tem uma coisa em relação às altas habilidades, só pra gente concluir, que eu queria muito que Não ficasse... esqueça da privada. Da privada, né? Vou mencionar a Precisa privada. mencionar. A pergunta envolve privada. Eu tô em perigo. Sinto que eu tô em perigo. Mas, ó, do jeito que você falou, Jess, parece que mesmo que não tivesse o TDAH, por exemplo, na sua experiência, lidar com as altas habilidades seria desafiador por si só. Porque o QI é superestimado e, por exemplo, não que necessariamente o QI tenha sido o critério pelo qual se fechou as altas habilidades no caso da Jess, justamente porque isso seria contra o que a gente falou. Mas o fato é, parece já ser bastante desafiador lidar com as altas habilidades, mesmo sem a dupla excepcionalidade. E eu acho que esse ponto, no que você mencionou, é importante de a gente resumir, porque não é à toa que a gente fala, por exemplo, no contexto da educação, de necessidades educacionais especiais, tanto para TDAH até, mas também para as altas habilidades. Também é necessário um suporte diferenciado. Não é como se a criança é inteligente, joga ela na sala que ela se vira, ela vai aprender a se virar e fazer acontecer, porque existe também um sofrimento associado não só às questões de pertencimento, como a Jess destacou, mas também ao próprio funcionamento mesmo, cognitivo mesmo, de como ela consegue se adaptar às demandas que a escola vai pedir dela. Então, eu acho que esse ponto é super importante de enfatizar, porque também há que se ter um cuidado, há que se ter uma atenção, né? E você aí do outro lado, que está ouvindo a gente, que suspeita, você viu em algum post do Instagram, você provavelmente está até convencido, ou talvez está só considerando. Se você pensa em levar isso a sério e fazer uma avaliação, também considere esse motivo. Não pense que as altas habilidades, por serem um potencial diferente aí do transtorno e tal, um TEA, TDAH, que isso, de algum modo, é menos importante de ser identificado, é o que eu quero dizer. Que isso é mais passível de ignorar, né? Enfim, só queria deixar esse ponto destacadíssimo, porque, inclusive, se tiver algum cliente meu ou futuro cliente assistindo isso aqui, já vai facilitar a minha vida quando eu for explicar da mentoria na terapia. Bora de pergunta, Elzinha? Pergunta da privada? Por favor, meu cara. Posso fazer? A ideia foi sua da privada, você precisa colocá-la em prática. Jess, que mensagem que você deixaria para as pessoas que estão nos assistindo aqui, se essa fosse a sua última oportunidade de deixar uma mensagem para o mundo, levando em consideração um acidente extremamente aleatório, mas possível, de um avião estar em queda livre no céu, despedaçando-se e a privada do avião cai bem no seu lugar da cama, Entendi. lá na sua Não casa. E você machuca não... mais nenhuma outra pessoa, só você. Ed vai estar de boa, Pedrinho vai estar sonhando com pôneis. E você já era. Fico mais aliviada que Pedro tá bem. Você... Tudo bem. Eles estão bem, mas você já era. Mas eu já era. Você não tem mais Parti chance pra de... além. Já era. Então eu tenho agora que dar a minha última Que mensagem que seria? mensagem. O que você deixaria, considerando toda a sua história de vida, o que você aprendeu com a psicologia, ou considerando qualquer outra coisa que você queira considerar? Meu Deus, né? Uma pergunta muito profunda. E aí eu me esbarro nesse pensamento arborizado, porque tem tantas vias de resposta, né? Tem tantas pessoas com quem eu gostaria de falar, se fosse minha última mensagem. Vamos pensar numa Jaizinha que tá ali crescendo e Nossa que não senhora, sabe para TDAH. de acabar Piorou. mais ainda. Nossa, Piorei. Oh, não. Se fosse acontecer, né? Se eu fosse pensar literalmente, com certeza a mensagem seria pro meu filho. Sim. Mas eu acho que eu posso dar uma mensagem mais geral, que funcionaria para ele e para outras pessoas, né? Sim. Que viver é desafiador, né? Mas é um privilégio. Inclusive, esse é um texto de Sérgio Vaz. Né? Viver é desafiador, mas é um privilégio e tem lugar no mundo para o que é diferente, né? É o que faz o mundo legal. A verdade é essa. Meus clientes neurodivergentes são os meus clientes preferidos. Pronto, falei. Eu jamais admitiria isso ao vivo, né? Eu vou deixar só na minha cabeça. Eu gosto de todos. Mentira dele. Tá, vamos lá.
Mas seria isso, né? O mundo tem espaço para o diferente, tá? E se a sua cabeça funciona diferente, tem outras cabeças também que funcionam diferente. E você vai conseguir encontrar espaços onde você vai ser admirado por aquilo que você tem de diferente, que muitas vezes foi colocado como algo menor, como algo que não era especial, mas muitas vezes a sua fraqueza é o seu superpoder, né? E entender essa inteligência, talvez acima da média, é o que faça de fato de conseguir aplicar isso no teu dia a dia, né? Ter uma consciência ampliada, né? Por exemplo, eu lembro de quando eu descobri que o racismo existia. Eu tenho isso muito nítido na minha cabeça. E o quanto foi sofrido pra mim. Quantos anos você tinha, Jess? Só de curiosidade. Eu acho que eu tava na 5ª série. Quantos anos a gente tem na 5ª série? Acho que lá pros 11 anos. Eu lembro que eu assisti um filme. Depende da pessoa. Né? Sim. Né? Mas em média, né? E assim, então ter consciência dessas coisas, né? Eu sofri, tipo, passei uma semana mal, assim, quando assisti o filme e tal. E aí comecei a pensar sobre isso. Então, assim, tem outros lugares e tem espaços e tem pessoas que vão conseguir te acolher, te aceitar como você é. Então, não viva uma vida limitada. Procura esse espaço, porque viver é um privilégio, né? E é gostoso, tá? Então, se foi desgosto até agora, quer dizer que você precisa se mover um pouco para encontrar o seu espaço e o seu lugar, porque tem lugar para todo mundo. Uou. Bonito. Uou. Sabor no amargo, né? O agridoce, né, Elzinho, que você menciona. Maravilha. Maravilha. Elzinho, você tem uma mensagem final também? Você quer dizer alguma coisa? Antes da gente Ele vai jogar isso pra mim, eu vou jogar isso pra ele de volta. Eu quero que a privada caia em vocês também, não só lá em casa. Só em não, tá. Mas como estatisticamente, aí, né? Como estaremos aí um momento, né, Jéssica? Três Deixa um momento pra... Quando estivermos aí onde você está, né? A privada pode cair também, né? Cairá. Mas Cairá, a com mensagem, certeza. pessoal, é se cuidem também, sabe? A gente tá sempre tentando pertencer a algum lugar, mas podemos pertencer a nós mesmos também e não ficar só de foco nas nossas faltas. Mas às vezes aquilo que nos falta é o que permite ser a gente, né? Um donut só é um donut porque lhe falta massa no meio, senão ele seria um bolinho. Então, se cuidem. Filósofo Elzeário. Eu queria dizer só coisas breves, na verdade, uma palavra. Não uma palavra exatamente, mas uma palavrinha. Eu trabalho bastante com pessoas que chegam por questões bastante práticas na terapia, na mentoria ou adquirem algum curso. Eu preciso sentar e estudar para passar no concurso. Eu preciso terminar o meu mestrado. Enfim, o pessoal que conhece e recorre a Hoje Não Procrastino, seja com os serviços ou os produtos. E quando a gente está falando sobre essas dificuldades serem sintoma de neurodivergência, sintoma falando dos transtornos no caso, ou característica ali no caso das altas habilidades, o buraco é tão mais embaixo, humanidade, e a coisa é tão mais complexa do que isso, e eu faço sempre questão de deixar claro, inclusive com as indicações, né, que eu mencionei, que eu acho que uma oportunidade como essa é preciosa para a gente entender como a coisa é mais ampla. Eu não vou nem falar de questões sociais, essa coisa toda da produtividade, da performance, que eu estou sempre criticando também, mas o grande fato é, se eu pudesse resumir em uma palavra o benefício que uma pessoa, por exemplo, com uma história de vida como a Jess, talvez tenha extraído de entender-se melhor, seja com um diagnóstico, seja com o próprio processo de psicoterapia, eu acho que essa palavra seria aceitação. Como a vida fica mais leve quando a gente se percebe e como a gente se permite ser a gente mesmo e fazer as piadas que vai ser estranha para a maior parte das pessoas, mas sabendo que alguém vai entender e vai achar uma graça disso. Como fica mais leve, né? Eu de fato não sei que outra vida vale a pena se a gente não pode se aceitar, se a gente não pode... Bom, e aí entra super questões sociais, questões de raça, questões de gênero, questões de sexualidade, etc. Então, bom, essa é a minha mensagem. O autoconhecimento, nesse sentido, pode libertar. E eu acho que a via de liberdade é justamente a aceitação. No mais, me resta agradecer a Jess,
ao Elzin, me agradecer também, agradecer o diretor que fez tudo isso acontecer. Sim. E nós nos vemos no próximo episódio. Se você curtiu esse episódio, deixa um comentário aí embaixo que é você que vai dizer. Isso aí, ó, gente, meu emprego nesse podcast está valendo aí, dependo de vocês Meu comentarem, emprego. tá? Por favor, então, Inclusive falar redes, onde é que a galera te encontra, em que arroba, em que rede, como é que é isso? @Jéssica Neuropsicóloga. @Jéssica Neuropsicóloga. E você, Elzinho? @psi.elzeária. psi.elzeário. Que a gente sabe que todo mundo vai ter dificuldade no Elzeário, tá? E-L-Z-E. Tá até passando aqui, não sei se dá pra pegar, R diretor, I vai O, né? mostrar. Coloca lá descrito. Elzeário. Exato. Aí, Ó ele lá. Ó ele aí, ó. Elzeário Lucena. E a mim você Tá. encontra nas redes com Hoje Não Procrastino, seja no YouTube, no Instagram, em qualquer outra rede aí que eventualmente eu esteja, fechou? Um abraço, humanidade, muito obrigado pela presença, valeu diretor, valeu galera, Obrigado, Valeu, Rodrigo. obrigada. vamos que vamos e até uma próxima. Tchau, tchau.